Paz, Senhor, irmãos, tudo bem? Hoje iniciamos mais uma vez essa oportunidade da Palavra do Senhor com o título O Imensurável Poder da Oração. E está lá em Mateus, no capítulo 21, versículo 22, e convido a todos vocês para participar desse momento de leitura. E tudo o que pedirdes em oração, crendo, o recebereis. Nós vemos que nesse texto sagrado, nessa pequena porção bíblica, nós iremos aprender sobre o poder imensurável da oração. Não dá para medir, o poder é muito grande em relação à oração. A oração move a poderosa mão de Deus. E aí os irmãos podem me perguntar naturalmente, como faço para orar? Irmãos, a Bíblia é um verdadeiro manual de oração. Eu vou estar aqui lendo alguns versículos bíblicos que sustentam essa minha fala, mas é importante que para a gente poder orar ao Senhor, que também estejamos sempre tendo acesso à palavra do Senhor, que é a Bíblia, para que a gente possa conhecer e ter esse relacionamento com o Senhor. A Bíblia revela o homem pedindo a Deus e graças a Deus, Ele atendendo a cada um de nós. Então, de acordo com o que nós vemos nesse versículo, né, tão belo, e tudo que pedires em oração, crendo, recebereis, eu trago dois pontos importantes sobre essa lição. O primeiro é o poder ilimitado da oração. A oração, que fique muito claro, tem um poder ilimitado. Jesus disse, tudo o que pedirdes, e não algumas coisas que pedirdes. Tá? Ele deixou bem claro que tudo, a gente tem essa liberdade de pedir para Ele e que Ele nos concederá. Em João, no capítulo 14, no versículo 13, o Senhor Jesus disse, e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. E lá em 1 João, no capítulo 3, versículo 22, o apóstolo João escreve, e qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Então nós vemos aqui uma responsabilidade. Não adianta querer pedir, mas não ser responsável sobre os seus atos, sobre suas atitudes, né? E se nós não estamos fazendo aquilo que é agradável ao Senhor. Então nós precisamos de manter os estatutos, né? Manter os mandamentos, o conhecimento em relação à Bíblia e respeitar as vontades do Senhor, e aí a gente pode pedir para Ele. Então é uma via natural de mão dupla, né? Nos dias de hoje a gente chamaria de toma lá da cá. Eu faço aqui, né? E o Senhor faz lá. Mas não adianta só Deus fazer e nós, como servos, não fazermos nada. Existe uma cobrança espiritual para cada um de nós e nós precisamos de respeitá-la. E o segundo ponto é a oração é o remédio para vencer a ansiedade. Irmãos, a ansiedade tem se tornado um grave problema desse século. E ela se aprimorou muito, principalmente com a vinda da quarentena por causa da pandemia. As pessoas estão em casa, as rotinas mudaram, né? As pessoas que antes estavam distantes umas das outras, por exemplo, o casal, agora eles estão isolados dentro da própria casa e o casamento que não é bem estabelecido tem fracassado. Por isso que é importante que a gente tenha sempre uma relação um com o outro para que a gente possa se sustentar. E as pessoas que tinham necessidade de ver outras não estão podendo ver mais. E aí houve essa grande situação de ansiedade. A ansiedade faz com que as pessoas fiquem extremamente apreensíveis e elas não conseguem se controlar. E aí entra a necessidade muitas vezes de remédios para controle de ansiedade, né? Psicólogos, médicos especialistas na área, tudo por causa de uma ansiedade que é o mal do século. Porém, Jesus já havia previsto que a ansiedade seria uma grande inquietação da humanidade. Não é uma novidade para o Senhor essa ansiedade. Já havia sido previsto lá em Mateus, no capítulo 6, versículos 25 e 26. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai celestial as alimentam. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Vocês entendem isso, irmãos?
Nós vemos aqui nessa palavra, e eu vou voltar a ler esse final, fala assim: olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam. Quer dizer, elas não cuidam de preparar o alimento, mas nunca falta para eles. E para nós, que somos muito mais importantes do que os animais, lembre-se, o céu foi feito para nós, para que a gente possa morar com o Senhor. A Bíblia, a palavra do Senhor, é centrada em Jesus Cristo, que é o protagonista principal dessa história. Mas ele falou e conta essa história para que nós, humanidade, seres humanos, possamos ouvir. Então, se cuida dos animais, né? O nosso Pai Celestial, o nosso Deus cuida dos animais, nós não temos muito mais valor do que eles? Então, quanto mais nós. Então, a nossa ansiedade precisa estar focada no Senhor. A gente controla a ansiedade, que infelizmente é uma situação natural, né? É uma situação que tem ocorrido muito, e a gente espera que isso não chegue na nossa igreja, ou se já chegou, que saia, assim como entrou, que saia rapidamente, para que a gente não possa estar sofrendo cada vez mais. Tá? E lá em Filipenses, no capítulo 4, no versículo 6, o apóstolo Paulo nos aconselha dizendo uma coisa incrível. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. Ou quer dizer, tem algum problema? O pastor sempre fala isso. Tem problema? Entrega para o Senhor. Ele costuma sempre terminar as mensagens dele assim: tá com problema? Eu também. Entrega para o Senhor. Então, todas as nossas inquietações, né, os nossos pedidos particulares que nós temos com Deus, que muitas vezes só Ele que sabe, entregamos tudo para Ele, tá? Através da oração, através da súplica, que é um pedido forte e constante, que é um tipo de oração, e continuamente com ação de graças, ou quer dizer, agradecendo pela solução que o Senhor nos ofereceu. E lá em 1 Pedro, no capítulo 5, versículo 7, o apóstolo Pedro escreve: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Essa semana eu fiquei muito feliz, porque saiu uma coisa que a igreja tem esperado por muito tempo: um casamento. Para a humanidade pode ser uma coisa muito simples, né? A gente pode chegar e citar sobre um casamento: vai ter um casamento na minha igreja, um casamento civil. A humanidade não vai dar muito valor, o mundo em si não vai dar muito valor. Mas para nós como igreja, ficamos muito felizes com isso. É dos nossos irmãos Arnaldo e Raquel. O casamento deles veio de um momento onde havia uma ansiedade deles, naturalmente. Ansiedade por quê? Porque houve muitas complicações, os irmãos estão cientes, né, dessa demora, mas eles entregaram na mão do Senhor. Entregaram a ansiedade na mão do Senhor, porque Ele tem cuidado dessa família. E Ele cuidou mais uma vez, e ontem nós tivemos uma notícia maravilhosa, que esse casamento vai sair, está tudo organizado e já tem data. Então nós vemos como que Deus cuida de nós. Muito mais do que cuida dos passarinhos, muito mais do que cuida dos animais, Ele tem cuidado dos seus servos que são fiéis a Ele. Amém? Como conclusão, irmãos, eu digo com certeza absoluta que a oração é um dos maiores recursos que Deus colocou à disposição do homem. Muitos preferem resolver seus problemas do seu próprio jeito, né? Com o seu próprio braço, e muitas vezes o seu braço não alcança o problema. Mas há coisas que realmente nós percebemos durante a nossa vida que fogem do nosso controle e que a gente não pode resolver. E aí somente o Senhor pode resolvê-las. Por isso, irmãos, com uma forma de preocupação e carinho com todos da Filemon que eu tenho e sempre tive, eu deixo um versículo especial como resposta para todos. Está lá no Salmos, do capítulo 55, versículo 22. Lança o teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te susterá. Não permitirá jamais que o justo seja abalado. Então que a gente possa estar sempre presente e firme na rocha, que é Jesus Cristo, que está sobre todas as coisas através da nossa vida. Amém? Entrega a sua vida, entrega a sua petição, entrega a sua ansiedade para o Senhor, porque é Ele que vai resolver e sempre tem resolvido os nossos problemas. Vamos orar? Eu vou perguntar igual o pastor tem perguntado. Você está com problema? Tem necessidade?
Tem ansiedade? Então entrega para o Senhor nessa oração comigo e em seguida estarei impetrando a bênção apostólica para que todos nós possamos ter uma semana abençoada. Amém? Senhor Deus, meu Pai, mais uma vez estamos aqui na Tua presença, pedindo para que o Senhor esteja nos abençoando. Senhor, entregamos a nossa ansiedade para o Senhor, os nossos problemas, nesse momento de pandemia e descontrole espiritual. Senhor Deus, pedimos para que o Senhor esteja cuidando de cada um de nós, porque temos certeza que o Senhor é um Deus zeloso sobre os Teus servos. Deus, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e ainda fará por todos nós, pela Tua igreja, pelo Teu povo, em nome de Jesus. Amém e amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e as doces consolações que provêm do Espírito Santo de Deus estejam sobre todos aqueles que aguardam ansiosamente a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. E todos aqueles que estão ouvindo, você que está ouvindo essa mensagem, diga amém. Que Deus os abençoe, irmãos.